Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha frente, Giovanni Claudino. De frente com o Giovanni. Pronto. É melhor do que de frente com a Gabi. Não, a Gabi... Tadinha, onde é que anda ela? Morta, né? Não, né? Sério? Não, em né? seus pecados, em seus delitos. Calma, que as pessoas acabam se... Jonathan né? Marques, tá? Tá com grana, pode processar que vem. Sem condições. Que é coisa de milhão agora. Não. Mas assim, estamos aqui no Belas Artes, em Joinville, Santa Catarina, para mais um Santo Podcast. Estava com saudade já. Pois é. Tivemos episódios incríveis já nessa semana que saiu aí. Vem muita coisa legal também. Estamos quase chegando no episódio de número 100. Rumo aos 100, né? Não. E o que a gente queria que era 100 mil seguidores ainda não veio. A gente começou do zero. Tá? Zero. Duas vezes. Duas vezes. Porque isso é importante. A gente tava bem... Anilore. Isso, é o Anilore. Nome do endemoniado. É o nome do endemoniadinho. Que vai para o inferno, a não ser que se converta. Isso, levou os nossos 2.000 seguidores. 2.000 seguidores. Eu vou embora. Que tava na luta para conseguir os 2.000. Tava numa labuta da lascada. Aí vazaram-se, perdemos. Mas o Senhor sempre... Perdemos, inclusive, muito conteúdo, tá? Então, se você nos segue só no Instagram, se for no YouTube, vai ver muito mais coisas. Exato. Muitos episódios, muitos cortes que não estão no Instagram, estão lá no YouTube. Verdade. Então... inclusive, Giovanni, nós estamos aqui graças a grandes parceiros também, Grandes. Né? Pela misericórdia de Jesus Cristo, né? É verdade. Porque não é fácil. Meu Jesus. Se não fosse eles, não estaríamos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Belas Artes. Né? Belas Artes é essa escola maravilhosa de música que tem nos abençoado com essa estrutura toda, enfim, com o nosso técnico. Verdade. Que todo dia 5 manda uma mensagem dizendo vivo estou. Pronto. E o Eric, que é o pai de multidões. O né? Eric que é aquele que é pai de 6, né? Isso. Pai de 6. Exatamente. Não, tem só 2 meninas, mas é uma bênção essa equipe técnica maravilhosa do Belas que tem nos abençoado. Também Dalmarco Autopeças. Perfeito. Dalmarco Autopeças é para você que tem qualquer tipo de carro, seja importado ou nacional. Eles têm a peça ideal para o seu carro. Dona Coisas e Tal, onde com R$20 você vai comprar um presente lá para sua sogra, tá? Para sua mãe, para sua esposa, para seu filho, para seu amigo, enfim. R$20 apenas. O Workplace. Boa. No Ricardo Caldeira. Aliás, maravilhoso. O capelão mais lindo da cidade. Exatamente. Temos, acho que 2 ou 3 episódios com ele. Sim. Tá? E vale a pena você ir lá, voltar no YouTube lá e acompanhar. E Salazar Imóveis. Perfeito. Salazar Imóveis é aquele que vai realizar o seu sonho da casa própria ou alugada ou vender e qualquer coisa. Tá com problema na sua casa? Salazar Imóveis. Salazar. E tem também a Agência 47. Verdade. Tem a Agência 47. Então, para você que tem uma empresa, tem um negócio e não sabe o que fazer para vender mais, para aparecer mais, a Agência 47 vai resolver o teu problema, vai fazer você voar. Seja você um corretor ou o dono da Tupi. Não tem? A coisa vai aparecer. Não importa se chegou de bicicleta, Mercedes ou helicóptero. Agência 47 resolve teu número. Perfeitamente. Caramba, maravilhoso. Não, maravilhoso. Espero... Acabei, vai ter que pingar. Agora vai ter que pingar. 582 vídeos no YouTube. 582 vídeos no YouTube. É vídeo para mais de metro, tá? É vídeo para mais de metro. É para lá de hora gravando, Não, né? É coisa demais. Isso é bom demais. Cara, a gente vai pro céu. Eu tenho certeza. Eu também. E não é por isso, né? Não é por isso. Paulo já diz isso, deixa bem claro que não adianta. É por fé, não é por obras. Exatamente. E nós estamos aqui hoje para trazer um tema que eu acho que é bem importante também, sobre polêmicas dentro das igrejas, né? Famosa treta nos bastidores. Nas comunidades de fé da Igreja de Cristo, será que tem polêmica? Não. São os endemoniadinhos que tem. E aí, por que, Giovanni Claudino, nós vamos abordar esse tema? Obviamente, porque muita gente está acompanhando tudo que tem saído nas redes sociais. Inclusive, o nosso convidado de hoje não veio
Por conta de tudo isso. Por conta de uma das polêmicas, para não fomentar mais esse tipo de conteúdo. Inclusive, comentou que foi exposto nacionalmente, e ele recebeu assim uma enxurrada de mensagens de pessoas que claramente não são seguidoras de Cristo pela forma que eles abordaram o nosso convidado de hoje. A gente não vai falar quem é, mas por conta dessas polêmicas envolvendo comunidade de fé e tudo mais, ou pelo menos líderes dessas comunidades, a gente hoje não consegue recebê-lo. Mas é um tema bem necessário para esse tempo, Giovanni. É um tema extremamente necessário, e tudo já apontava desde antes, né? Já apontava para que nos fins dos tempos, ou seja, nos últimos dias, isso tudo aconteceria, né? Agora vai de nós, como Igreja de Cristo, saber como lidar com essas situações, né? Sim. Seja uma situação na igreja que eu sirvo, aconteceu e eu estou saindo, não estou saindo, vou sair por quê? Como sair, como não sair, como comentar o que aconteceu. Sim. Tudo isso é importante. E é claro que somos humanos, cometemos erros onde nos arrependemos depois em relação Sim. a essas exposições, mas é sempre bom conversar sobre isso como um alerta, Verdade. né, para todos os lados. Então, esse alerta que a gente vai conversar, primeiro é para mim e para o John. Sim. Começa com a gente esse alerta. Ó, Giovanni, fica na tua. John, vamos aprender com a escritura, né? E a gente, nada mais justo do que conversar com os nossos discípulos, os discípulos de Cristo, né? Nossos Verdade. não, né? Calma. Os discípulos de Cristo que acompanham o Santo Podcast aí para a gente trocar essa ideia, essa conversa e seguir avante. Sim. Sem muita treta. Vai ser bênção. Mateus capítulo 18. Você vai abrir aí sua Bíblia. E o leitor oficial, Giovanni Claudino. Afinal, sou pago para isso. Pronto. E muito bem pago. E muito bem Se remunerado. o povo acreditar, nós estamos na roça. Não. Se a coisa já tá difícil. Aliás, tá? Se você tem uma empresa e quer abençoar o projeto, ou você não tem uma empresa, mas quer ofertar nesse projeto, em algum momento aqui vai ter o QR Code do Santo Podcast. Isso. Faça isso com alegria. E tem no link também no nosso Instagram. Isso. Vai entrar em contato conosco Exatamente. lá e a gente vai conversar legal. Mateus 18, versículo 1, capítulo 18, versículo 1 diz: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais herdarão o reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se fizer alguém tropeçar, um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria arrancar uma pedra de um moinho, amarrar no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Amém. Acredito que esse é um bom texto para a gente iniciar falando sobre as polêmicas que acontecem no meio das congregações. E aqui a gente, né, não vai fomentar a polêmica em si, Sim. mas das que estão saindo aí. Que agora acabou. Mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. E daí tem várias, né? Isso. Se for cavocar ali nos Não, comentários, tem muitas. Tem muitas. Mas a ideia é a gente ser propositivo aqui para trazer luz de qual é a minha conduta, qual deve ser a minha conduta à luz da Bíblia no meio de um turbilhão de coisas e no meio de várias polêmicas, de várias fofocas e de várias histórias que enfim, estão surgindo nas redes sociais aí. Então, meus irmãos, Jesus dando um ensino mais uma vez perfeito, e eu gosto do que, já do primeiro versículo, né? Os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Por que eu enquanto Giovanni lia, já me veio
essa parte deu aquela saltada. Por quê? No meio de uma polêmica, todo mundo quer estar do lado certo. Uhum. Ou pelo menos julga ter um lado que, não, eu estou defendendo a verdade. Né? E às vezes com a Bíblia embaixo do braço. Né? Estou defendendo a verdade. Mas lá no fundo, ele quer estar por cima. Ele quer saber, nessa situação eu estou do lado certo. Eu tô grandão aqui. Eu tô bem. Eu tô apontando quem está fazendo errado. E não olha no entorno. Porque o entorno é o que Jesus faz. Jesus fala, ele não responde direto já, quem é, quem não é. Ele traz uma criança para o meio da roda. Isso é maravilhoso. Né? Porque a criança, por mais que ela também vem do fruto do pecado, porque o pecado corrompeu a todos, então a inocência de uma criança, não. A criança já é avarenta de nascença. A criança já começa a querer esconder brinquedo e culpar o outro. A criança não tem nada de pureza ali. Eu tenho a minha filha de 1 ano, John, que essa semana ainda pegou um pacotinho de alho e eu falei, devolve o alho. Ela olhou pra mim, botou a mão dentro do saquinho, catou um alho, largou o saco e saiu correndo com o alho. Pronto. 1 ano. Então a gente é pecador, não tem o que fazer. Mas por que ele usa a criança? É porque não é a maldade no sentido de não ser má, mas aquela intenção maldosa. Exatamente. Eu vou fazer isso premeditadamente. Isso. Não. Ela vai botar o dedo na tomada, ela vai fazer um monte de coisas que... Inocentemente, de certa forma. Exatamente. Né? É o que a minha filha fez. Ela não pensou se eu vou roubar esse alho e sair escondendo meu pai. Não. Isso. Ela é inocente. Então, ela não sabe o que... se tem um menino negro e um branco, ela não tem esse senso de, não vou me misturar, porque tem racismo. Não. Ela vai brincar, inocente, 100%. E vai se resolver, e vai se interagir sem esse conceito dos adultos de, por vezes, ter essa diferenciação. E no mundo atual, hoje em dia, tem sim, infelizmente, de forma mais velada, mas tem. E aí a gente fica caçando, Giovanni, essas formas, né? De querer estar no domínio da situação, no meio da conversa. E quando surge, então, uma polêmica, dá aquela sede de você, como qualquer assunto, tu tá por dentro, quer matar o fofoqueiro, quer matar o velho, tu não soube da maior. Tu viu. Não, o Giovanni mesmo falou assim, hoje aqui, né? Que coisa, né, cara? Mas e nas redes sociais estão comentando de tal coisa, situação. Eu sem premeditar nada já falei assim, mas o que deu? Não, que daí eu... Conta a fofoca, Giovanni. Não, fala já o que aconteceu. Por quê? Porque a gente quer o senso jornalístico começa a aflorar ali já, né? E as pessoas, hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada smartphone, rede social, internet. Que nos coloca no Jornal Nacional, na bancada do lado do William. Exatamente. Eu acho que esse é um dos maiores problemas e pecados nossos. Aconteceu uma treta, eu acho que sou obrigado a opinar, a me jogar para um lado A ou lado B. Perfeito. E por vezes a gente pega totalmente a metade da história. Sim. Né? Porque é certo que se você ouvir qualquer separação, e eu não digo de casal, mas eu digo de sociedade, de os dois amigos que eram muito grudados se separaram. Se tu conversar com o lado A, tem uma história, o lado B tem outra história. Sim. Se juntar os dois, sai a história. Sim. Então, e por vezes a gente quer, nas redes sociais, então ter uma resposta do que está acontecendo, sem saber. Sim. Porque às vezes eu nem ouvi o lado A, muito menos o B. Foi só de informações de C e D. Sim. Vou lá para a rede social, levanto uma bandeira. E aí essa bandeira nos volta para o texto com uma responsabilidade de o que é que eu estou fazendo? Exatamente.
que tipo de conteúdo eu estou promovendo e o que isso vai gerar na cabeça e na vida dos pequeninos. Porque é o que a Bíblia nos chama de preocupação aqui. Sim. Quando Jesus disse que o maior é as crianças e que a nossa responsabilidade, então, é cuidar para que essas crianças não tropecem, será que eu não devo, antes de digitar qualquer coisa nas redes sociais, principalmente, né? Sim. Porque hoje, de frente a frente, dificilmente as pessoas têm coragem de falar, né? Então, dificilmente alguém tem coragem de chegar no meu fio de bigode e me corrigir. Sim. Cara, você está fazendo isso de errado. Sim. Quer ver, ó? Tem um cara no trabalho com bafo. Quero ver o macho que vai... Chega lá e diz, cara, teu mau hálito tá horrível. Não, as pessoas não fazem. Não fazem. Mas elas fazem, sabe o quê? Para outro colega de trabalho e dizem, tu viu o bafo que tá João? Exatamente. Não dá de parar. Exatamente. Tu viu o sovaco do ciclano? Entende? São essas coisas que a gente precisa tomar cuidado para que não derrubamos os pequeninos. Sim, porque tem efeitos colaterais, né? Óbvio. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente posta, hoje, pelo mundo globalizado, tem efeito colateral. E, infelizmente, tem muita gente também que não tem nem opinião, nem do lado A, nem do lado B, e fica lá só indo conforme a maré, como diz Tiago lá, como uma onda agitada pelo vento. Se estão comentando mais pro lado desse aqui, ele já começa a pensar dessa forma. Mas daí ele lê um outro comentário que, aqui faz sentido também. Então ele já começa a ir pro outro lado. De repente ele não sabe nem o que ele está fazendo mais ali. Ele só está lendo e se alimentando das coisas ruins que as pessoas estão postando ali. E a Bíblia diz o seguinte no verso 6, que é o que a gente precisa parar e prestar atenção no que, nesses assuntos e nas polêmicas que surgem no meio da igreja, que é o 6. Mas se alguém induzir um desses pequeninos, induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Meu irmão, não sei se você entende isso, né? A seriedade dessa frase, né? É Jesus falando, né? E usando um exemplo, claro, ele não está falando assim, se mata. Ele está falando, cara, é como se fosse melhor você fazer isso do que você fazer um pequenino tropeçar. Sabe? Botando claramente, assim... esse aqui que é insignificante, também as crianças lá naquele tempo. Sim. As pessoas não estavam nem aí para as crianças, sabe? Enquanto eles não fizessem o bar mitzvah lá deles, nada. Não era ninguém, né? E Jesus chamava, vinde a mim as criancinhas. Então isso ressalta ainda mais no texto. Por isso que eles dão essa ênfase, porque na verdade ninguém dava bola para as crianças. E Jesus fala, não, deixa vir. Deixa vir. E Jesus sempre foi, né? Olhando para essas minorias. Então, essa pauta é de Jesus e sempre foi, né? Olhando para as minorias. E aí a gente vê que esse cuidado de Jesus de deixar bem claro a importância que tem um pequenino. Aí vai você com, sei lá, 50, 100, 200, 300 mil seguidores aí, e começa a fomentar, entrar na fofoca, compartilhar, dar a sua opinião, como o Giovanni falou, que o cara fica se coçando. Parece que se ele não dá opinião, ele não está participando de tudo que está acontecendo. Com o convidado de hoje, que não pôde vir, sim, ele foi falar de uma página lá e eu fui lá na página ver. Tá. É uma página que eu acho que crente nem deveria seguir, particularmente. Tá. Né? Uma página que, enfim, se não tem um cunho... de pesquisa, eu acho que não faz sentido, porque não agrega muita coisa, não. E o louco, legal não? O louco é que é um monte de anônimo jogando pelota para criança ser tropeçada. Essa é a realidade. Tá. Porque esse podcast aqui, esse papo e esse texto não é apenas para os pastores ou para os líderes que estão fazendo as atrocidades que estão fazendo. Sim.
Porque Não é pra proteger. esse texto é para eles. Muito para eles. Eles deveriam se matar ao invés de fazer o que fizeram. Eles deveriam. Não, se enforca, se joga, some. Muda de país, muda de mundo. Some, vai para Marte, vai para outra coisa. Era para eles. Mas essa preocupação nossa é para mim, que sou anônimo. Que talvez tenho 200 seguidores. Mas vou em lugares que não deveria e meto uma pedrinha para que talvez uma criança tropece. Sim. Porque quando eu vou em vários comentários, João, eu começo a analisar. Opa, esse cara é coerente. Tem 200 curtidas no comentário desse cara. Acho que é coerente esse cara. Acho que é isso aqui mesmo. E pode ser uma pedra para mim. Total. Então, às vezes, o cuidado, gente, não é só com você que é um líder ou que tem muitos seguidores. Né? E eu tomo muito cuidado nas minhas redes sociais porque por conta disso. Medo de que eu, na brincadeira, na zoeira que a gente na quinta série, faça com que alguém tropece sem intenção. Cara, eu não tive essa intenção. Sim. Mas o senhor não diz aqui que você com ou sem intenção. Ele diz que você que fizer alguém tropeçar é melhor que... Então é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente em comentário. Sim. A gente vai muito comentário, muitas postagens. Eu recebo bastante. A gente acaba trazendo muitos pastores aqui. E infelizmente tem quem odeia alguns pastores. Eu não sei o motivo. Sim. Então a gente traz e Machucado durante a semana... em algum momento. E durante a semana, às vezes, eu recebo mensagens de alguém querendo cutucar. Pô, você levou tal cara, se isso, se aquilo. Essas frases, essas palavras, essas mensagens, para mim, é insignificante. Mas pensa essas frases na frente ou na estrada de uma criança. Sim. Será que ela não tropeçaria? Então esse é um cuidado que eu tenho e eu gostaria que todos nós tivéssemos. Pela palavra. Ai de quem fizer não falou uma multidão. Então se você for fazer um pequenino tropeçar, é melhor que então você suma. Suma do mapa. Suma do mapa. Porque, e aí tem um outro lado também, né? Que é, então, o primeiro alerta para os irmãos não saírem propagando as coisas, expondo a vergonha dos irmãos. Isso. Porque são irmãos também. Alguns, pode ser que não, mas a grande maioria sim. Falhos, como qualquer um de nós, né? Agora que precisam da correção. E aí eu tenho muita resistência em quem não quer ser corrigido. Ah, sim. Ou seja, apareceu algo da pessoa, tá ali, tá claro. Basta a pessoa admitir, pedir perdão, porque o Senhor nos perdoa, mas demonstrar o arrependimento. E, obviamente, vindo a correção, cuidar, caminhar com irmãos mais maduros na fé. O problema é quando essas pessoas não querem fazer isso. Eu tenho muita resistência quanto a isso. E eu também, aqui, o objetivo do podcast não é falar que você não deve expor alguém em outro ambiente. Não, em outro ambiente eu acredito que você deve, inclusive. Eu estou sofrendo algo, mas não vou falar nada porque alguém vai se ofender com isso que eu estou falando. Não, chamem as pessoas responsáveis por isso e fale num ambiente seguro isso. Né? Porque tem pessoas que vão para as redes sociais porque acham que é o único caminho, mas não é o único caminho. Não é. Não é e o assim, único caminho. E voltando até um pouquinho, ou concluindo a fala do John, existe casos que é na polícia que se para conversar. Perfeitamente. Existe casos que é na polícia e tem que ir na polícia. Tem que denunciar abuso, qualquer, enfim. Sim. Tem que denunciar. É caso de polícia? É caso de polícia. É caso de pecado apenas? Tem alguém lá na sua igreja que você pode sentar numa sala em 10 e conversar sobre o assunto. Se for crime, é delegacia. Sim. Então a gente também não está passando pano pro pecador. A gente tem que expor mesmo. E agora, assim, a rede social não é um lugar para isso. Sim, não. A rede social não é um lugar para isso. E a gente respeita quem está fazendo isso, então. Mas, por exemplo, algumas polêmicas vêm desnecessário. Por exemplo, vou sair da minha igreja. Tá. Por qualquer motivo que me desabone lá e não gostei, o pastor fez tal atitude, fez aquilo, comprou um carro importado que não devia, tá. Enfim, eu não sei o quê. Será que eu devo ir para o meu Instagram
e largar um vídeo dizendo e querendo lavar roupa suja no Instagram, ou eu devo realmente chegar na frente do meu pastor lá, do pastor, do líder da igreja, enfim, e dizer, ó, tô saindo por isso, isso e aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo, e sai, acabou, vai para outra igreja, vai para outra comunidade. Se simplesmente está ferindo a sua linha de raciocínio, saia. Se ele cometeu um crime, delegacia. Sim. Vá até a delegacia e diz, ó, eu preciso que vão lá investigar porque tem treta. A própria polícia usa essa estratégia. O que é? Aconteceu um crime, eles Em estão silêncio. investigando, mas existe algo que eles chamam de isso é segredo De justiça. de justiça. Não é porque... E isso é tão maravilhoso, né? Não é porque foi evidenciado que aí está sendo feito justiça. Isso. Não. No segredo, entre as pessoas que devem saber, Isso. é o advogado, é o delegado, são os agentes. Isso todo mundo está sabendo. Mas eles estão fechados para buscar justiça, mas isso está em segredo. Vai chegar um momento que eles vão chegar, ó, aconteceu isso, lá, e a pessoa tá aqui e tá presa, e é isso. Isso é com o intuito, John, de pegar o cara desprevenido. Exato. Porque se eu largo nas redes que o John me roubou, o John me roubou, vou pro meu Instagram. Vou pensar 10 o histórias. John, Né? ele vai pensar muito como fugir do Giovanni. Agora, se eu for na delegacia e dizer, ó, o John me roubou. Então a delegacia vai buscar o John em segredo. O John nem vai se ligar. Quando ele se ligou, abriu, batendo na porta do apartamento lá, diga, é tu, vem. Exato. Movimentou dinheirinho de cá pra cá. Fala, ei, o que é isso, gente? E tu tá aí movimentando bastante. Então... Mas assim, é importante deixar claro para que também não venham aqui comentar coisa. Pelo amor de Jesus. Coisa que a gente não tá falando, né? Então assim, aconteceu, meu irmão, procure quem você tem de confiança, um irmão mais maduro na fé, para contar isso. Complicado às vezes que muitos que abusam é a liderança. O que fazer? Até um cara me perguntou no carro uma vez, cara, eu já fui muito abusado pela minha liderança eclesiástica. E aí eu perguntei, né? Eu corro para quem se eles são a autoridade máxima da igreja? Eu falei, não, cara. Eles não são a autoridade máxima na igreja. Esse é o problema. O problema é que a gente leva como autoridade máxima da igreja aqueles homens. Mas são homens. Você tem que levar esse seu problema, essa sua estafa aos pés de Jesus. Mesmo. Não é... Esse é o problema também. As pessoas falam assim, mas daí vou orar. Sim. Isso. É isso. É a única saída. É a única saída. Mas é ali. Eu não tenho para quem correr. Tem para quem correr. Lança isso aos pés de Deus. Você vai ver como é milagroso, como é poderoso o Senhor retirando de você a angústia. Retirando de você a depressão, retirando de você o pânico, retirando de você o medo de confiar nas pessoas de novo. Por quê? Porque realmente a instância máxima do cristão deve ser Cristo. Onde é o Supremo Tribunal de Cristo. Jesus é o Moraes. De cabelo. Isso. Né? Mas assim, meus irmãos, nós temos para quem correr. Nós temos um advogado, hoje advogado. Um dia ele virá como juiz, mas hoje ele ainda é advogado. E até é importante, John, essa tua fala, porque assim, ó, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade e a liderança não. Cara, traga 2, 3 testemunhas, converse com toda a liderança e explique, tá acontecendo isso, e eu discordo. Pronto, Sim. E vai pro joelho, irmão. Sai da igreja, eu não sei, vai pra outra igreja. Mas o joelho é a resposta. Se eles não perceber o erro, eles estão fazendo crianças tropeçar, não é você. Sim. Então não tem o que você fazer escândalo, não tem o que você ir pra rede social, que vai trazer mais efeito do que aos pés de Jesus. Tem uma amiga nossa,
Uma amiga nossa. Não dá pra Isso, dar mulher, é uma calma. amiga nossa. É minha? É, também. calma. Já teve aqui no Santo Podcast, então inclusive. calma. Eu já vamos fazer a lista das mulheres que Quais tiveram. são? Né? Não, porque assim, ela falou, ó, estou me desligando de igreja tal por conta disso. Aliás, ela não citou, ela falou assim, por conta dos últimos acontecimentos, decidimos sair. Não. E eu achei de uma humildade tão grande, porque depois ela apagou aquilo. Porque daí as pessoas já querem saber, se saiu de lá, então é ruim, vai pra onde? Sabe? Se saiu de lá é ruim, realmente tudo não presta. De repente ela voltou, olha a humildade, falou assim, meus irmãos, tô desativando o Instagram porque isso tá me fazendo mal. Isso. E eu estou ferindo outras pessoas, eu estou ferida e estou ferindo outras pessoas. Não é justo isso. Porque tem muita gente aqui querendo ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Então eu, nesse momento, vou me retirar das redes sociais e esperar acontecer. A poeira baixar. Esperar, deixa Deus fazer e peço perdão. E foi lá, citou os pastores. Então assim, eu achei de uma humildade, de uma transparência, de um cuidado tão grande com os pequeninos que estavam vendo aquilo ali, porque ela tinha uma via direta com as pessoas e não precisava daquele, estamos saindo e tal, como se, se todo mundo está se pronunciando, eu também não quero me queimar. Isso. Né? Então eu também tenho que fazer. E não, de repente ela volta atrás e muda o discurso e pede perdão. Isso foi maravilhoso. Por quê? Porque entendeu que estava fazendo mais mal Do que bem. É a verdadeira facada que a gente recebe, e aí eu tiro de mim, vejo sanguentar e se eu tomei, eu vou levar em alguém. É mais ou menos isso. Então, quando ela tomou esse baque, eu também gostei, porque eu conversei com ela até sobre. Uhum. E quando ela recebe ela larga essa informação pesada para muitas pessoas. Sim. Então, para mim, eu sabia, estava ciente do que estava acontecendo. É uma dor diferente. É uma dor de tristeza por ela. Mas para outros cara, e agora? Exato. Se ela tá nessa situação, Sim, e eu? Que é referência. E eu? Exato. Entende? E ela entendeu isso. Ela fez, eita, larguei uma pedra no caminho de crianças. Sim. Então eu acho que essa é a ideia. E uma pessoa de Deus, cara. Total. Uma pessoa de Deus. Muito. Só que ela voltou atrás. Disse, não, esqueci uma pedra aqui. Vou catar antes que... E o legal é que ela foi socorrer as crianças que tropeçaram por causa dela. Isso é legal. Então essa humildade dela, aí o Senhor se agrada. Sim. Porque somos pecadores. Sim, vamos errar. Vira e mexe, cara. Não olha pro meu passado, pelo amor de Deus. O livre. Que eu tenho vergonha dele. Então você vai achar podridão também. Sim. Mas é o meu arrependimento. Sim. É a ideia de que, cara, eu fiz alguém tropeçar, eu vou lá ajudar. Pô, levanta aí, cara, não foi intenção minha. É o famoso quando a gente esbarra em alguém na rua, a primeira reação nossa, né? Pô, me perdoa. Não foi intenção minha te derrubar. Se a gente fizer isso a respeito da casa do Senhor, ou seja, com os nossos irmãos, tenho certeza que isso vai ser diferente. Sim. Só que, infelizmente, muitos não têm feito isso, não têm entendido essa... Porque eu temo por isso, cara. O meu medo é que um dia eu vou estar na frente de Jesus, na frente de Deus, cara, e ele vai... E é claro que a gente brinca que vai ter um telão com tudo, né? Mas eu temo que se esse cara largar 3 coisinhas, eu tô ferrado. Então eu temo por isso. Então o meu maior problema é, cara, eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Sim. E eu não posso ser aprovado fazendo qualquer coisa, de qualquer forma, né? Chutando a resposta. Verdade. Entende? Então a gente precisa pensar melhor, a gente precisa... E quando errar, cara, pega a borracha e apaga. E assim, a maldade humana, ela tá na polêmica. Né? Ela tá no mal, né? Então, se você vê um devocional passando na sua timeline, dificilmente você vai pegar, e isso é triste, dificilmente você vai pegar o devocional, passou o devocional do Giovanni lá. Dificilmente você vai pegar o devocional e vai encaminhar para um amigo seu. Só para um. Sabe? Para
passar essa bênção para outra pessoa. Agora, se passa na sua timeline algum meme do que alguém fez absurdamente fora antibíblico dentro da igreja, você vai ser um dos primeiros a compartilhar. Se é alguém falando de uma denominação, de uma outra denominação, de um pastorado, um pastor B, você já vai mandar para alguém que conhece aquele pastor e falar, olha, ó a treta aí. Por quê? Porque o nosso coração, ele já é meio que inclinado a, opa, tem alguma coisa polêmica aqui, tem alguém que está se lascando e não sou eu. Eu vou entrar ali e vou ajudar a alanhar. Exatamente. É Paulo vendo Estevão sendo apedrejado, Saulo, né? Olhando ali e, cara, tô aqui. O manto caindo próximo aos pés de Paulo. Ele tá ali vendo tudo acontecer. Então, se não é comigo, dane-se. Tá tranquilo. E aí as pessoas começam a fomentar. Por quê? Dá like e dá. A gente já falou aqui do Rio Grande do Sul. Aconteceu tragédia e as pessoas compartilhando com a falsa moralidade de mostrar o que estava acontecendo lá, não. Ela estava querendo mostrar desgraça para lacrar, para ganhar like, pro algoritmo começar. Gente, eu postei um vídeo aqui, já deu 27 mil, sabe? Isso é trágico. Muito. Entendeu? Isso é trágico. E é o que a gente muito vê. A gente vê pessoas fazendo repost, cara, de coisas que assim, ó, cara, qual é o intuito disso? Exato. E aí a gente sente isso na pele, porque a gente tem um conteúdo todo diário praticamente, tem lá no nosso Instagram, e a gente vê pouca gente compartilhando. Sim. Mas larga uma fofoca, larga uma treta, larga uma briga. Sim. Enxurradas de comentários. É verdade. Enxurradas de compartilhamento. Aliás, eu só quero honrar aqui ao Dr. Rodrigo Assunção, que dentro da clínica dele, lá no Instituto Psique, deixa rodando o Santo Podcast para os clientes que estão chegando lá, para os pacientes que estão lá. Isso é maravilhoso. Imagina, o cara chega lá angustiado e tá lá rodando um podcast falando do Senhor, falando das coisas de Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Que Deus te abençoe. E que, sinceramente, se você começar a tirar algumas músicas que você tem às vezes rodando lá na sua televisão ou qualquer conteúdo e colocar o Santo Podcast, enfim, entre outros, tenho certeza que vai ser mais abençoador do que qualquer outra coisa. Porque, cara, eu tenho certeza que aquela hora passando ali, alguém vai pegar justo, vai sentar na cadeirinha na frente, vai ver justo no horário que o Senhor precisa falar com ela. Cara, vai ser incrível isso. Então, acho que é muito legal essa ideia também. Eu lembro-me que na época que a gente trabalhou na Vertical, algumas rádios, algumas empresas, tinham a ideia de colocar uma rádio evangélica tocando, porque sabia que através de uma música, de uma palavra do comunicador, o Senhor poderia fazer algo. Verdade. Então, cara, tu vê, olha só que louco, né? A gente tá falando agora de dois mundos diferentes, de alguém preocupado em lacrar, jogando pedra, né? E outro lado é querendo lacrar pro bem, digamos, né? Que é o que positivamente largar uma mensagem de Deus, uma música, enfim, algo que possa agregar na vida das pessoas. Edificar, né? Porque no final das contas, tudo diz respeito ao que a nossa mente está ansiosa para fazer. E ansiosa não digo no sentido mal, mas de ansiar mesmo, assim como a corça anseia por águas, né? Mas por quê? Quando a gente vem com a nossa mente programada para lacrar, como o Giovanni falou aqui, com aquilo que é mal, do outro lado, Paulo diz aos Filipenses o seguinte, Filipenses 4. Irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno. Olha só os exemplos que ele dá. De respeito, tudo o que for justo,
tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que maravilhoso. Por quê? Quando você vai ler esse tipo de comentários em meio a essas polêmicas, você não vai ver pessoas sendo verdadeiras ali. Você não vai ver respeito ali. Respeito? O que é respeito aqui? Então, assim, quando você se depara com isso, já não passou no segundo aqui, tá? Se a gente for amável, esquece. Já não vai. Tudo que é puro, esquece. Então, quando você se depara com isso, você primeiro tem que pensar, cara, Jesus faria isso aqui? Não. Então, por que eu vou dar ouvidos, emprestar aquilo que Deus me deu, para ouvir essa enxurrada de coisas ruins, que vai ser essa pedra que a criança vai tropeçar? É aquela coisa, né? O cara tá assistindo uma novela e ele nem sabia que daria para trair daquele jeito. Sim. E é tão absurdo aquilo que aconteceu que quando tu sai daquele ambiente, tu fica pensando, meu Deus, se acontecesse comigo um negócio desse. Você personaliza assim, cara, meu Deus. Aí de repente tá lá a sua esposa conversando com... Tu já recria aquilo que você consumiu em um ambiente totalmente desfavorável, longe do Senhor, e transporta aquilo para a tua realidade, e dentro de você já começa a gerar vários outros sentimentos que não fazem sentido algum para aquela situação real que está acontecendo, mas porque você consumiu aquele conteúdo, aquilo fica reverberando dentro de você. E é isso que ele está falando, irmãos, pensem no que é verdadeiro, no que é amável, no que é puro, no que é de boa fama, no que é de respeito, né? Por quê? Porque isso vai fazer bem. Inclusive, muitos usam esse texto para tratar pacientes que estão em crise de ansiedade, com depressão, com aquela mania de perseguição que agora também está bem em voga, né? Por quê? Então tira a tua mente e coloca em coisas que realmente edificam. É bem isso que o Giovanni colocou, essa dicotomia, essas coisas bem antagônicas assim. Esse aqui trabalhando para fazer o mal e esse aqui botando o Santo Podcast na TV para promover a paz. Nós somos embaixadores do reino dos céus, nós somos da paz, né? É nossa responsabilidade. Perfeito. É nossa responsabilidade, cara. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais, mas 90% das vezes que ela me encontra traz murmuração, pra falar cara. De alguém. E, cara, todas as vezes eu sou obrigado a cortar e desconversar, porque, sim, cara, não agrega. Sim. São assuntos que não agregam. Sim. Sabe aquela pergunta que, tipo, tu não entendi. Por que a pergunta? Sim. E esse é um cuidado que a gente, como cristão, precisa ter. Perfeito. E precisa ser, cara, sabe, essas brincadeiras da Tramontina, corte rápido, não tem, cara, não prolongue. Sim. Corte. Essa pessoa precisa saber que a gente, como cristão, não tem o menor interesse em fofoca, em murmuração, nessas coisas que não vão agregar em nada. Sim. Né? E eu lamento vem como muito... comentário, né? Vem transmitir. A fofoca vem transformada em comentário. Exatamente. E muitas pessoas também utilizam todo o acontecimento para se promover. Sim. E essa é uma outra coisa que eu vejo muito, assim. Cara, a igreja está passando por uma dificuldade com um líder específico, sempre tem alguém que está, então, oportunismo. Sim. Tá? Acho que agora dá de eu me encaixar, de eu subir de cargo, de eu crescer aqui, de eu pegar mais, de eu ser visto, de eu ser lembrado. Então esse é um cuidado também que a gente precisa ter. Por quê? Porque através disso o Senhor vai sondar o teu coração. Sim. E às vezes sem que você perceba, porque alguém às vezes está só te observando. Alguém menorzinho, pequenino, está só te observando. Qual vai ser a atitude dele em relação a isso?
né? Meu filho, às vezes, está só me observando quando eu estou dirigindo. E quando alguém me fecha, ele fica só me observando. Qual vai ser a reação do meu pai? Então, às vezes, lá na tua igreja, você que é um irmão, um líder, talvez, tem alguém que está abaixo de você que está só te observando. Opa, deu a treta com o pastor principal. Qual vai ser a atitude dele? E através da tua atitude, é uma pedra de tropeço na vida do irmãozinho lá, do irmão que tem, do menino, da criança. É isso. Então, que a gente possa entender de uma vez por todas a necessidade, cara, de ser irmão, de ser pacífico, né? Sim. De tomar corpo da paz, seja em qualquer lugar. Ninguém quer saber a tua opinião. Sim. Tem um stories, eu não sei o que, do Bible Talk. Tá. Que a gente precisa trazer ele de volta aqui. Já você tá do lado dele lá, né? Combinei com ele já. Que ele diz assim, ó, cara, ninguém quer saber a tua opinião. Ninguém tá nem aí. Sim. E até ele comentou assim, ó, muitos estão me julgando, não sei o quê. Cara, ninguém tá te julgando. Uhum. A realidade é que ninguém quer saber a tua opinião de certa forma, nessas horas. Sim. Você pode ir lá no Instagram do Pastor X e largar a tua opinião, mas a realidade é que ninguém estava lá esperando. Vou ver se o Giovanni... Vou ver quem é esse cara aqui. Entende? Então é muito mais fácil você produzir coisas positivas, ou seja, o que a Bíblia manda você produzir, do que então ir lá e gerar um conteúdo maléfico. Sim. E ainda, às vezes... travestido com a roupagem de santidade. Pronto, de defesa do evangelho. Isso. E né? quem te conhece Pronto. sabe. E Deus sabe. Esse é o que meu te medo. conhece. Então, quando eu vou, cara, minha preocupação não é que o John tá me stalkeando e vendo o que eu comento. A minha preocupação é que tudo que eu escrever, o senhor tá lá só de olho. É isso. E essa é uma preocupação. Verdade. E essa deve ser a sua preocupação também, meu irmão. Nesse tempo onde tem saído tantas polêmicas, onde até mesmo não na mídia, mas dentro da sua realidade, da sua comunidade de fé, do seu grupo, começam a levantar calúnias, começam a levantar fofocas em ambientes menores, segue o mesmo exemplo, segue a mesma direção que nós estamos falando aqui, em todos os ambientes, seja no trabalho, em todos os ambientes tem alguém te observando. Como diz o apóstolo Paulo, somos cartas lidas. Eu acho que a melhor coisa nesses lugares menores, né, seja GP, seja grupinho, seja qualquer coisa, é você fazer a diferença. Sim. É vir um comentário maldoso e você ser a diferença. Você ser o cara que estanca o sangue. Estão vindo com faca esfaqueando, estanque. Sim. Seja lá um bom band-aid. Faça isso 3 vezes, você vai ver que a coisa não vai chegar mais. De duas uma. Ou eles vão ser transformados, ou você vai ser excluído, e aí você entendeu que você está no caminho certo. Exatamente. Então, está do lado do que o Senhor nos pede. Isso aí. Meus irmãos, Giovanni, que tempo maravilhoso. Bom demais. É providencial para esse momento, para tudo que a gente está vivendo nesses dias. Na semana que vem a gente vai receber um convidado incrível aqui, inclusive vai estar lançando um livro e a gente vai conversar aqui. Nós vamos vender. Vamos vender também. Vai ser bênção, tá? Já manda ele trazer 2. Traz 2 de presente. Não vem com porque a gente é em 2 aqui. Isso. Nós moramos junto. Isso. E aí nós vamos receber esse irmão e outros irmãos também que a gente vai ter a oportunidade de receber antes do episódio 100. No episódio de número 100 a gente quer trazer alguém bem especial também para cá. Enfim, meus irmãos. E aí já vamos trabalhar toda uma identidade visual. Tipo apóstolo, não. A próxima temporada que vai ser incrível também. Giovanni, eu quero pedir para você que nos segue de alguma forma, né, que você compartilhe o nosso conteúdo, João. É muito importante que você peça para os teus amigos, cara, segue os meninos lá do Santo Podcast, porque em algum momento o senhor vai falar com a vida dele, né? E o nosso canal do Instagram, o Santo Podcast, também. Vai lá, se inscreva, ative o sininho e sempre mandando no grupo das tias. Sim, perfeito. Né? Manda lá um bom dia com a borboleta voando e larga o conteúdo nosso lá. Já larga o conteúdo na sequência. Eu tenho certeza que vai ser bom. Estamos em todas as plataformas. Sim. YouTube, Spotify, TikTok, Sim. Facebook, Deezer, Instagram, tudo que é lugar a gente tá. Isso. Então vai lá, nos segue em qualquer plataforma, nos acompanhe.
Tem muito conteúdo para trás. Tá. Né? Como o John falou, 500 e tantos vídeos. Sim. Então, se você nos Quase acompanha, 600 sei lá, já. começou a nos acompanhar por tal pastor que está na metade tem do coisa, caminho, tem coisa. tem muita coisa antes, vai lá, nos acompanha lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por você que ficou até aqui. Seja um assunto importante e começou uma conversa, já larga esse episódio na hora. Pau, tá bom? Para. E que Deus... Isso. Para. E que Deus possa abençoar a sua vida e edificar a sua vida com esse conteúdo de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu. Valeu!